Olá, seja muito bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do sistema CNA Senar. Veja os destaques de hoje. Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e regiões de Mato Grosso e do Amazonas são reconhecidos como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento de área livre abre novos mercados, abre mercados mais exigentes para a carne e para os produtos brasileiros. Com o apoio da CNA, Congresso Nacional mantém artigos da Lei do Agro que garantem um teto nos custos cartorários para registro de garantias em operações de crédito rural. Beneficia em muito o agro brasileiro, a competitividade do agro brasileiro, trazendo a Lei 13.986, a conhecida Lei do Agro, uma abrangência maior. E você vai ver também iniciativas que garantem mais renda e valorizam a participação das mulheres na produção e na gestão das propriedades rurais. Foi através de vários grupos de mulheres, principalmente da CNA, que eu busquei conhecimentos e trouxe para dentro da nossa propriedade em ação. Tem ainda a Live na Fazenda, um encontro virtual entre as crianças e o produtor rural. O leite que vocês recebem aí na casa de vocês vem de um animal parecido com esse. Tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. O produtor rural está fazendo a sua parte. Já são 14 anos sem nenhuma notificação de febre aftosa no nosso rebanho bovino. E esse trabalho foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Agora são os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e regiões do Amazonas e de Mato Grosso que receberam o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Uma decisão que vai valorizar a carne brasileira aqui e no exterior. A pecuária brasileira deu mais um passo para consolidar sua posição de destaque no mercado mundial de carne bovina. Por meio da Instrução Normativa 52, o Ministério da Agricultura reconheceu mais 4 estados e 2 regiões como livres de febre aftosa sem vacinação. Com isso, novas oportunidades vão surgir para os produtores rurais dessas localidades. A sua carne tendo mais qualidade, internamente ela se torna até mais vantajosa. E muitas vantagens também para os pecuaristas de cria. Como os animais não poderão vir de fora do estado, valoriza-se o rebanho produzido aqui internamente, bem como os produtores de touro de genética. Então, o estado do Paraná só tem a ganhar com o estado de livre de aftosa sem vacinação. No país, apenas o estado de Santa Catarina tem o reconhecimento internacional como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Agora, o status nacional concedido ao Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná e algumas regiões do Amazonas e do Mato Grosso garante o atendimento a requisitos e protocolos de segurança. Entre as exigências estão o fortalecimento dos serviços veterinários oficiais, a implantação de um programa estruturado de prevenção à doença, entre outras medidas, seguindo diretrizes do Ministério da Agricultura e da Organização Mundial de Saúde Animal. E mesmo com o reconhecimento nacional, que passa a valer a partir de 1º de setembro, os pecuaristas vão continuar mantendo os cuidados de sanidade do rebanho. Nós temos que fazer o nosso dever também da porteira para dentro, que é continuar mantendo a sanidade animal, continuar com o bem-estar animal e a gente também fazendo a comprovação dos rebanhos, né, para os serviços veterinários dos nossos estados. Então, essa preocupação também nós temos, mas é uma felicidade muito grande alcançar esse status, porque vem mostrar ao mercado mundial o nosso potencial em segurança alimentar. O Brasil possui aproximadamente 215 milhões e 800 mil cabeças de bovinos e bubalinos. E o processo de transição das zonas livres de aftosa com vacinação para sem vacinação está no plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância, elaborado pelo Ministério da Agricultura. Ele foi apresentado em 2017 e dividiu o país em 5 grandes blocos geográficos, considerando a posição de cada estado e também o histórico de movimentação dos animais. O plano estratégico prevê 102 ações específicas, com responsabilidades divididas
entre governo federal, governos estaduais e setor privado. Para um estado evoluir para a zona livre de febre aftosa sem vacinação, tem que demonstrar o nível de implantação das ações e ter avaliação favorável nas auditorias conduzidas pelo MAPA, que verificam a qualidade dos serviços veterinários. Dessa forma, a evolução para a zona livre sem vacinação demonstra um salto de qualidade para o sistema de defesa sanitária do país e traz boas perspectivas para o agronegócio brasileiro. Quando falamos sobre o volume da produção, dados do IBGE apontam que apenas em 2019, 32,4 milhões de cabeças de gado foram abatidas no Brasil, o que representa um aumento de 1,26% em relação a 2018. 2.482 toneladas, equivalentes em carcaças, foram exportadas no ano passado, gerando uma renda superior a 7 bilhões de dólares, de acordo com números da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E de janeiro a julho deste ano, os valores das exportações da pecuária de corte cresceram 25,1% em comparação ao mesmo período de 2019. O reconhecimento das novas áreas livres chega em um importante momento de crescimento do setor, especialmente nas exportações. E com a entrada de novos produtores, a expectativa é que o país consiga ampliar o volume de comercialização internacional. Esse reconhecimento de área livre abre novos mercados, abre mercados mais exigentes para a carne e para os produtos brasileiros. A grande questão hoje é levar produtos de qualidade com garantia de sanidade, trazendo mais dólares para o Brasil e melhorando o sistema produtivo estadual. Isso vai nos liberar 40 milhões de cabeças para ingressarem em países que não compram animais vacinados. Isso certamente vai dar um incremento bastante positivo no preço dos animais dessas regiões. A iniciativa privada e a CNA vê isso com bastante satisfação e acompanha e ajuda para que o Brasil se torne definitivamente o grande produtor de carne para abastecer não só a população brasileira, como também grande parte do mundo. Um teto para os custos cartorários para registro de garantias em operações de crédito rural e estímulo ao mercado dos créditos de descarbonização do Programa de Biocombustíveis. Essas foram algumas conquistas trazidas pela Lei do Agro, que foram mantidas pelo Congresso Nacional com a derrubada de vetos presidenciais. A CNA trabalhou ativamente para que esses artigos da lei fossem mantidos. A decisão do Congresso Nacional de derrubar vetos impostos à Lei do Agro vai trazer benefícios diretos e facilitar o trabalho dos produtores rurais. Os parlamentares decidiram manter os artigos 55, 56 e 60 da Lei 13.986 de 2020. Entre os principais pontos que vão beneficiar o setor agropecuário estão a redução da base de cálculo do tributo cobrado sobre as receitas dos certificados de descarbonização, os CBIOS. Com o veto, a alíquota poderia passar dos 40%, mas agora vai ficar em 15% com a manutenção do artigo 60. A medida pode estimular o mercado de títulos e elevar a política nacional de biocombustíveis. Foi muito importante manter a alíquota dos CBIOS em 15%, porque se a taxação fosse 34%, 35% ou até mesmo, dependendo dos cálculos, acima de 40%, você mataria esse título novo no seu nascedor. A lei está pronta, o título está sendo lançado, agora, paulatinamente, esse título vai ganhar mercado. Ele vai ganhar mais mercado ou menos mercado, quanto mais transparente ele for, quanto mais justo ele for, e quanto mais claro ele for. Outro artigo da Lei do Agro que voltou a valer foi o 56, que fixa um teto percentual nacional sobre a cobrança feita nos estados de custos dos cartórios devidos pela constituição de direitos reais de garantia mobiliária ou imobiliária destinados ao crédito rural. A Lei 13.986 já havia revogado a exigência de registro em cartório da cédula de crédito rural e da cédula de produto rural. E com isso, as medidas previstas na lei vão livrar os produtores de custos cobrados desnecessariamente. O mais importante dessa derrubada de veto
foi o indicativo de que uma lei federal pode e deve estabelecer um teto nacional, né? Exatamente para evitar também que os preços abusivos sejam cobrados pelos estados e que não haja uma mínima padronização na cobrança desses emolumentos. Nessa semana, a Câmara dos Deputados também aprovou a medida provisória 958, que estabelece o teto de R$ 250 para o registro de garantias vinculadas aos financiamentos rurais. Para não perder a eficácia, a MP deve ser votada pelo Senado Federal até a próxima segunda-feira, dia 24 de agosto. Pelos nossos cálculos, em algumas situações, o custo cartorário chegava a ser 1,5%, né, dos custos do produtor rural. Algo realmente fora da linha, né, proporcional, exatamente num país em que se cobra, por exemplo, 5%, né, de custo do dinheiro quando se trata de financiamentos rurais. A derrubada dos vetos aos artigos integrantes da Lei do Agro reforça a importância do agro e traz mecanismos para que o trabalho dos milhões de homens e mulheres do campo se mantenha forte e continue se expandindo ainda mais, gerando maior renda e bem-estar para as famílias rurais. A CNA trabalhou em parceria com os parlamentares, fornecendo informações técnicas sobre as consequências negativas dos vetos para a viabilidade da produção rural. 3 vetos que foram extremamente importantes deles serem derrubados e hoje ele é lei e sem dúvida nenhuma beneficia em muito o agro brasileiro, a competitividade do agro brasileiro, trazendo a lei 13.986, a conhecida lei do agro, uma abrangência maior e, acima de tudo, fazendo jus ao que o setor agro tem contribuído ao nosso país. Agora vamos a um rápido intervalo e, na volta, mais novidades do agro para você. Incentivar a agregação de valor aos produtos agropecuários produzidos por mulheres. Esse é o foco do trabalho que o sistema CNA-Senar realiza para melhorar a renda no campo. Por isso, o Grupo de Trabalho de Mulheres do Agro tem atuado e viabilizado a troca de experiências sobre projetos e iniciativas que valorizem os negócios rurais liderados por elas. Exemplos de projetos que se destacam nas mãos de mulheres estão por todo o país. A pecuarista Sônia Bonato já ganhou até prêmios, entre eles o Mulheres do Agro 2018, concedido por uma multinacional fornecedora de insumos, devido à boa gestão da fazenda familiar que ela administra. Mas o sucesso exigiu esforço. Veio com capacitação e suporte do Grupo de Trabalho Mulheres do Agro, coordenado pela CNA. Quando eu comecei a trabalhar no agro, e essas 3 fontes de renda que nós temos aqui na fazenda, que é silo, soja e integração lavoura-pecuária, eu não entendia nada disso. E foi através de vários grupos de mulheres, principalmente da CNA, que eu busquei conhecimentos e trouxe para dentro da nossa propriedade em ação. Então, muitas dúvidas eu tiro no grupo de mulheres da CNA. A premiada produtora de Goiás avalia que o grupo de trabalho permite à mulher rural ter mais voz e espaço na tomada de decisões do setor, além de incentivar outras mulheres a gerirem seus negócios. Outras mulheres estão aí à frente de grandes cargos em empresas, em instituições, nos dando inspiração para que tudo isso aconteça. Vamos conhecer mais mulheres, vamos transformar mais mulheres e vamos inspirar mais mulheres, para que todas elas juntas consigam ter voz e também participar de tudo que o agro propõe. Um olhar feminino dentro da propriedade rural tem feito a diferença na gestão e na comercialização dos produtos. Exemplo disso é o Grupo Cafeína, em Minas Gerais, composto por mulheres da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas, a Cocatrel. Elas somam 21% do total de cooperados. A atuação do grupo, criado há 1 ano, ganhou tanta visibilidade que rendeu oportunidades de negócios no exterior. O caso de sucesso foi tema da reunião virtual do grupo de trabalho da CNA. O café das mulheres, por ser de mulheres, ele já é um agregador, sim. Obviamente tem que ser cafés de qualidade, cafés especiais,
mas quando ele é um café do Cafeína, ele consegue vender um pouquinho melhor e remunerar as mulheres um pouco melhor. Existe essa demanda de mercado, é uma demanda hoje, a gente espera que seja uma demanda que não seja pontual, espero que seja o contrário, né, que isso aí vire normal, mas existe sim essa valorização pelo café da mulher. A partir do encontro virtual, o grupo de trabalho vai definir ações prioritárias em conjunto com instituições ligadas ao setor produtivo e ao governo. A intenção é apoiar mais iniciativas que auxiliem produtoras rurais a agregar valor aos produtos, com o objetivo de gerar mais negócios e renda. O diferencial desse GT Mulheres no Agro, da CNA, é justamente somar esforços, né, e reunir várias instituições, atores, no sentido de buscar o protagonismo da mulher rural, né, e mostrar iniciativas e visibilizar o trabalho da mulher rural. A reunião contou ainda com a participação de representantes das federações de agricultura, do Ministério da Agricultura, FAO, Fundação Banco do Brasil e de cooperativas. Com essa integração entre as instituições e o sistema CNA-Senar, fica mais fácil implementar projetos regionais. O interessante desse contato é que tanto como CNA, como Senar, a gente consegue fortalecer essas iniciativas, como nos estados também. Se há interesse das federações, regionalmente desenvolver alguns projetos, elas, com esse contato que tiveram com essas instituições, podem fazer os seus contatos e desenvolver essas parcerias, já que muitas dessas instituições apoiam, ou institucionalmente ou financeiramente, projetos desenvolvidos por mulheres. O grupo de trabalho também conta com um fórum virtual de discussões, aberto a qualquer participante. Para saber mais sobre esse trabalho, envie um e-mail para cna.comissão@cna.org.br. Reforma tributária, projeto Campo Futuro, certificação de raças bovinas e comércio internacional. Esses foram alguns dos destaques da semana que o Francisco Jordão traz pra gente. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. A reforma tributária e os impactos para os produtores rurais foi tema de várias reuniões nessa semana. A CNA e as entidades do Conselho do Agro debateram as propostas na Expogenética. Na feira promovida pela ABCZ, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, o presidente da CNA, João Martins, falou que a entidade defende uma reforma tributária justa, que simplifique o sistema atual e que não aumente a carga tributária. Em uma live, a Confederação analisou as 3 propostas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional: a PEC 45 da Câmara, a 110 do Senado e o projeto de lei 3.887. A Confederação também mostrou os impactos da reforma para a produção de arroz, soja e milho na Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas. O tema também foi debatido entre os cafeicultores e os produtores de leite. A CNA trouxe os estudos e as ações que estão sendo feitas pela entidade. E o tema também foi apresentado na reunião da Comissão Nacional de Empreendedores e Familiares Rurais. A CNA e entidades do agro se reuniram com o embaixador da China no Brasil para tratar de vários assuntos do comércio entre os dois países. O convite para a reunião foi feito pelo embaixador e um dos objetivos foi debater formas de fortalecer a cooperação bilateral entre o Brasil e a China. Veja o que mais a CNA fez para os produtores. O presidente da CNA, João Martins, participou do fórum Os Desafios do Setor em Tempos de Pandemia na 13ª Expogenética, promovida pela ABCZ, e apresentou as ações da CNA para reduzir os impactos aos produtores. Em uma transmissão ao vivo, o sistema CNA-Senar mostrou o trabalho desenvolvido para fortalecer os produtores de alimentos artesanais e tradicionais. E a CNA reuniu especialistas para debater, em uma live, o desconto da energia elétrica na irrigação. O projeto Campo Futuro levantou os custos das atividades agropecuárias em Alagoas, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um estudo da Confederação, divulgado nessa semana, mostrou que as exportações do agro bateram um recorde de janeiro a julho desse ano. Em uma videoconferência foram debatidos os programas de certificação e as iniciativas realizadas pelas raças Wagyu e Rúbia Galega. E a Rede Nacional de Inovação para o Agro, do sistema CNA-Senar, tratou das soluções tecnológicas para os produtores rurais. Veja essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Você já esteve em uma propriedade rural? Sabe como é a produção de alimentos e a criação de animais? Pois uma turminha de crianças participou de forma virtual do trabalho realizado por um produtor.
O dia a dia na fazenda foi transmitido para todo o país pelo sistema CNA-Senar em uma live especial dedicada à garotada. Criança na tela do computador geralmente é para assistir desenhos animados ou jogos online, mas nesse caso a conexão é com o agro. Isso mesmo, afinal a turminha também precisa saber que o alimento não surge no supermercado como num passe de mágica. Tudo vem da produção rural, que foi apresentada de um jeito descontraído na live da Fazendinha. Quem gostou da arara, levanta a mão! E quem mostrou o trabalho realizado na fazenda e os cuidados com os animais foi o tio Tiago. A garotada prestou atenção em cada detalhe que o técnico de campo da Assistência Técnica e Gerencial do Senar apresentava sobre os animais. Momento de aprender sobre o setor agropecuário de forma descontraída. Amarrando as pernas junto com o rabo ali para poder fazer a limpeza do teto, para a tirada do leite. O leite que vocês recebem aí na casa de vocês vem de um animal parecido com esse. As explicações começaram pela vaca catita e sua produção de leite, um dos alimentos mais apreciados e consumidos pelos brasileiros. E com direito à ordenha ao vivo. O leite ele é muito importante para a nossa alimentação, ele é rico em cálcio. O cálcio ele é para deixar os nossos ossos fortes, para ficar forte, com os ossos bem fortes. E olha só, vários alimentos também a gente pode fazer que são chamados de derivados do leite. Quem gosta aí de creme de leite, de bolo, de leite condensado, tudo isso vem através do leite. O leite também a gente pode fazer iogurte. Depois foi a vez das ovelhas, que estavam agitadas, e o tio Tiago colocou o alimento para elas. A produção de carne, leite e derivados também é bastante apreciada no Brasil e no exterior. Muito importante na criação de ovinos, pessoal, é a umidade. Não pode ter umidade aqui, ó. Isso aqui tem que ficar sempre forradinho, olha só. Todo dia colocado palha, tem que ficar seco. Já no galinheiro foi a hora de ver a produção de ovos. É preciso passar por aqui todos os dias. Sabe por quê? Quem aprendeu sobre essa curiosidade e conta pra gente é o Rafael. A parte que eu mais gostei foi quando o tio falou que as galinhas botam um ovo por dia. Esses ovos aqui são fundamentais para a nossa alimentação, tem muita proteína, muito ômega 3. Faz bem para a memória, faz bem para os ossos e dá para fazer pratos deliciosos. Quem gosta de bolo? Ovo vai no bolo. Quem gosta de chantilly? Para fazer uma cobertura deliciosa de bolo. E ainda teve aula de montaria com informações sobre a importância dos cavalos, tanto para a diversão como para o trabalho dentro das propriedades. Um aprendizado que a garotada vai levar para a vida toda. E ainda estimula a permanência das famílias no campo. Dentro da produção rural existe a sucessão familiar. Então essas crianças elas vão assumir as propriedades futuramente dos pais, dos avós. E é muito importante que elas tenham essa ligação já com o campo desde cedo, desde novas, para que elas possam conhecer esse dia a dia e também a gestão e a produção. O produtor rural Francisco, que é o dono da propriedade onde a live foi realizada, fez uma participação especial e, junto com o técnico Tiago, tirou dúvidas das crianças e contou curiosidades do campo. Para ele, essa rotina precisa ser mais divulgada para todos. Muitas vezes a pessoa na cidade, em outros casos, não consegue enxergar como que é produzido o seu alimento, né? Então, a partir da hora que mostra o trabalho feito aqui na propriedade, quantas crianças hoje estão assistindo isso daí, é muito importante, né? Acho que mostra realmente o que é o nosso trabalho, né? Um técnico de campo nosso passa uma manhã, né, na propriedade rural e a criança, juntamente com a família, interage com esse técnico de campo. E ele vai mostrando o processo produtivo, os animais que tem na propriedade rural, a origem dos alimentos, para que a família e a criança tenham mais uma opção de educação. A live foi aprovada pelas crianças que acompanharam de casa, mas a alegria foi de como se estivessem na fazenda. Gostei de ver os bichinhos, gostei de ver tinha um cavalo. Eu gostei da vaca, da galinha e do cavalo. A parte que eu mais gostei da live foi o tio tirando o leite da vaca. Foi muito legal.
Ações como a Live da Fazendinha têm como missão valorizar o homem e a mulher do campo. E essa valorização vem também por meio de uma melhora na qualidade da produção e da gestão da propriedade. Avanços que são possíveis com assistência técnica, cursos e ações do sistema CNA-Senar, mesmo em meio à pandemia. Um investimento maior na educação à distância, aumentamos o número de vagas nos cursos que a gente tem, criamos assistência técnica virtual, com adesão muito grande dos produtores rurais. De março até hoje a gente teve mais de 12 mil produtores que aderiram à assistência técnica virtual e foram mais de 25 mil atendimentos de área técnica e gerencial. E também fizemos muitas lives com assuntos de interesse do produtor rural. O nosso Agro termina aqui, lembrando que todas as ações mostradas no programa de hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. Te encontro novamente na próxima semana. Até lá!